Olá, você que está pensando de vir para Portugal, está se organizando, se planejando e ainda não sabe nada sobre documentação que você vai precisar para se legalizar aqui. Já assiste esse vídeo que eu vou explicar tudo certinho sobre NIF, NIS, atestado de morada, número de utente, toda essa documentação que você vai precisar e ainda vou dar também uma dica de como você gastar menos, ter o menor custo para ter todos esses documentos, tá bom? Vamos comigo. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no meu canal para me ajudar a divulgar, a crescer mais e mais. E compartilhe também com aquela pessoa que você acha que vai precisar desse vídeo. Salva ele, porque é muito importante as informações que eu vou passar aqui, beleza? Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre documentação, quais documentos você precisa assim que chegar aqui em Portugal. E aqui tá ventando demais. Coloquei aqui na minha janela porque eu ainda não tenho ring light, então pra iluminação ficar boa, vou aproveitar aqui mesmo. Então, o primeiro documento que você tem que fazer quando chega aqui em Portugal é o NIF, número de contribuinte. Ele é como se fosse um CPF aí no Brasil. Então você faz ele nas finanças. Atualmente precisa agendar, mas quando eu cheguei não precisava agendar. E você chega e você vai precisar de um representante. Não tem custo nenhum para você fazer, você não precisa pagar nada lá. Porém, alguns representantes cobram pela responsabilidade fiscal que eles ficam, né? Então, assim, eles vão ser responsáveis por você, pelo seu número de contribuinte. Então, é normal eles cobrar, né? Quando eu cheguei aqui também, a gente pagou para um português e você sai na hora com esse documento, tá? Com o seu número. Então, o primeiro é o NIF. O segundo documento que você vai precisar é o NIS, que seria como se fosse um número do seu INSS, é o número da Segurança Social aqui em Portugal. E você não precisa pagar nada também para ter esse documento. E ele é muito importante para você conseguir um trabalho. Você não consegue trabalho sem esse NIS, tá? Na verdade, você não consegue ir avançar sem ter o NIS, o NIF e o NIS. Então, o primeiro é o NIF e o segundo é o NIS. Como que eu fiz o meu NIS? Eu não paguei para ninguém, não precisa de representante, não precisa pagar assessoria. Você somente vai ligar para o número da Segurança Social e falar que você vai solicitar o NIS, que você quer solicitar um agendamento para tirar o seu NIS. O que eles vão te pedir no telefone vai ser o número do NIF, então você já precisa ter em mãos o NIF para conseguir tirar o NIS, tá? Ele sai também na hora, o número, e não precisa do pagamento. O terceiro documento que você vai precisar é o atestado de morada. Ele é muito importante aqui. Como que eu fiz para ter o meu? Chegando aqui eu já tinha meu arrendamento, tudo certinho, né? Minha casa já estava alugada. E o senhorio fez o contrato de arrendamento e registrou nas finanças, com o número do meu NIF. Assim que eu tirei o NIF, ele já registrou. E eu precisava desse atestado de morada. O que eu fiz? Eu fui na junta de freguesia, levei o meu contrato de arrendamento, levei meu NIF, levei, né, todos os meus documentos, passaporte, todos esses documentos, e levei para eles e paguei apenas 3 euros. Saiu no dia seguinte, mas geralmente sai no mesmo dia, então aí vai depender da junta de freguesia. Paguei 3 euros, já sai o documento, já faz o atestado de morada. Esse documento é muito essencial aqui em Portugal. Praticamente tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou, né, vou no banco, vou fazer alguma coisa assim, eu preciso desse atestado de morada, então ele é muito importante. Para você que vai vir e o senhorio não vai registrar nas finanças, você pode também fazer esse atestado de morada indo na junta da freguesia com 2 testemunhas. Então você leva 2 vizinhos ou 2 conhecidos, 2 amigos, e eles assinam por você, né? Para você, confirmando que você mora nessa residência. Então você também consegue esse documento que é o atestado de morada. O quarto documento que eu tirei aqui foi o número de utente. O número de utente também não é pago, tá? Eu precisei levar todos esses documentos, precisei levar o atestado de morada, inclusive, para fazer o número de utente, né? Fazer o registro de utente.
Ele é como se fosse o número do SUS aí no Brasil, então você vai precisar para você passar no médico, né? Se caso você tiver crianças. No meu caso, eu precisei passar, minha filha ficou doente, então eu já precisava ter esse número de utente. E também tem fábricas, tem empresas que só contratam se você tiver esse registro de utente. Então é muito importante você já chegar e fazer, providenciar, né? Como eu fui providenciando passo a passo e um de cada vez, e aí você já faz esse registro de utente, não deixa para depois, porque ele é muito importante para você, tá? No meu caso, precisou do PB4, apresentar o PB4 que eu já tinha tirado aí no Brasil. Você faz ele, traz e não precisou de apostilar. Eu não gastei dinheiro com apostilamento, só o PB4 impresso mesmo, já deu certinho. E por último, eu precisei fazer a minha manifestação de interesse. Depois que já tive todos os documentos, né, já estava com tudo em mão, eu gastei cerca de 5 dias para fazer todos. Eu precisei de fazer a minha manifestação de interesse. A manifestação de interesse é você demonstrando mesmo o interesse que você tem de se legalizar aqui no país. Então, pelo site do CEF, você mesmo pode fazer ou você pode contratar alguém. No meu caso, eu contratei alguém para fazer porque eu tive medo de preencher alguma coisa errada, como eu não conheço o sistema, eu preferi pagar para uma pessoa que já fazia. Mas é gratuito também, não precisa pagar, você só precisa ter uma promessa de trabalho ou um contrato de trabalho que quem oferece isso é a empresa, tá certo? E por último, vou deixar aqui para vocês como que foi minha experiência nessa fase, né, de documentação. O que eu fiz para economizar o máximo possível, porque como a gente não veio com muito dinheiro, a gente tentou guardar o máximo possível, a gente gastou o essencial. E quando eu estava no Brasil, a gente olhava nos grupos e eu via muitas assessorias cobrando 150, 200 euros por pessoa para fazer essa documentação. Então, no caso, eu vim meu esposo e 3 crianças, ficaria muito caro. Então, gente, é o serviço da pessoa, é o trabalho dela, ela cobra o valor que quer, mas para mim não dava. Então, o que eu fiz foi pesquisar muito e chegando aqui, eu consegui o contato de um português que ele cobrava, na época, 30, 40 euros por NIF. Ele foi lá comigo, fez a representação. E a manifestação de interesse que eu paguei, que foi 30 euros, tá? Então, que no caso não precisava de pagar também, né? Mas eu optei por pagar porque a pessoa já estava habituada, ela já fazia, então eu preferi pagar para ela me auxiliar. Então foi a assessoria dela, né? Então eu achei um preço super justo. Então, na época eu paguei 40 do NIF, do representante, e paguei 30 da manifestação de interesse. E 3 euros do atestado de morada. Então só foi isso, gente. Se eu tivesse já fechado quando eu tava aí no Brasil, com o valor que o pessoal me passava de 200 euros, eu teria perdido muito dinheiro e me faria muita falta depois. Então, meu conselho minha dica é para você que tá vindo, tá se programando aí, pesquise muito, veja a região que você vai ficar, entre nos grupos e pesquise pessoas que trabalhem com isso e chorem mesmo, porque tem muita gente que faz um preço bom. Então não fecha, eu sei que a ansiedade é enorme, né? Quando a gente tá aí, a gente não vê a hora de chegar aqui, a gente quer deixar já tudo prontinho, mas o melhor é se fazer pesquisar muito, muito mesmo, e ver o que é melhor pra você, em questão de custo-benefício. Pra mim foi esse, eu achei que eu gastei super em conta, me ajudou muito, então foi muito bom conseguir tirar toda a documentação. Com 5 dias eu já tinha tudo, tava todo certinho meus documentos. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado, esclarecido vocês com essa parte de documentação, que eu sei que tem poucos vídeos aqui na internet explicando sobre o passo a passo, qual documento tirar, e tem muita gente que chega perdida aqui, tá bom? Beijão pra vocês, fiquem com Deus, até mais!